Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Semear na Rede, agora aqui pelo Instagram, beleza? Agora aqui pelo Instagram, sejam muito bem-vindos. Então agora nesse momento nós estamos aguardando aí o Instagram avisar o nosso público que nós estamos online, que nós estamos ao vivo, tá bom? Então se você está assistindo essa live, né, ao vivo, né, live ao vivo já é uma redundância, né? Mas se você está assistindo essa live aqui ao vivo, só espera um pouquinho, porque nós divulgamos, né, no link da live nos nossos grupos de WhatsApp, nós divulgamos aqui nos grupos de Facebook, para que as pessoas sejam notificadas, né, de que nós estamos ao vivo, óbvio. Agora, se você está assistindo já a gravação, você já pode pegar e adiantar, tá bom? Então, só um pouquinho que nós estamos divulgando aqui o link, tá bom? Fala Cláudio, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Eu costumo fazer essa live no YouTube, fazia no Facebook, e eu costumava fazer no YouTube, agora eu estou trazendo aqui para o Instagram. Está dando um problema lá no YouTube. Não é o STE, STE não, TSE, censurando a gente não, tá? É só um problema mesmo. Fala, meu irmão. Tudo bom? Então, estou divulgando aqui nos nossos grupos de WhatsApp e já já nós vamos começar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo para a galera poder chegar, tá? Se você está assistindo a gravação, você já pode passar, tá bom? Diretamente para a mensagem. Deixa eu botar aqui. Agora é só aguardar. Pronto. Paulo Júnior, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Estou divulgando aqui no WhatsApp, divulgando aqui no Facebook também. E já já vamos começar, tá bom, galera? Marca um 10 aí, já vai pegando Bíblia, pega a sua Bíblia aí, caderno, caneta, se você tem costume ou o hábito de anotar. Acredito que vai ser de grande importância para você. Eu tenho tido muitas experiências nessa área e as coisas têm funcionado bem legal, cara. Então, quero compartilhar com vocês coisas boas, tá? Que Deus está trazendo para minha vida, tá bom? Às vezes a gente já sabe, né, que a palavra tem poder e tal, mas às vezes é necessário, né? É necessário nos aprofundarmos nesse assunto, tá bom? Então já já a gente vai começar. Só tô dando um tempinho pra galera ser notificada. Já foi notificado aqui no Instagram. Fala Felipe Fonseca, JP Jovem Profeta. Seja bem-vindo, meu filho, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Acredito que Deus vai fazer grandes coisas, tá? Deixa eu só anunciar aqui. Natália, seja bem-vinda, Natália. Deus te abençoe. Paulo Júnior botou um boa noite aqui. Já li os comentários. Galera, dá o boa noite aí. Escreve aí nos comentários o seu boa noite. Como eu estava falando, muitas das vezes nós temos ciência, né? A gente fala, não, eu sei que a palavra tem poder e tal. Mas por que muitas das vezes então essa mesma palavra que tem poder não atua, né? Não atua na nossa vida, não se torna realidade na nossa vida? Não tão jovem assim, mas o restante se você é jovem ainda. Não, pô, tu é jovem ainda, cara. Estamos ao vivo. A paz do Senhor, boa noite. Samara. Não, é Samantha. Fala, Samantha. Estou só divulgando aqui, galera. A gente vai começar, tá?
nós já iremos começar. Estou fazendo aqui porque lá no Facebook e no Instagram, ou no Facebook e no YouTube tá dando um erro. Já umas 2 lives que começa a dar erro. Acho que o Facebook e o YouTube ficou com saudade do Breno. Acabou de entregar a sua idade com essa música do Chaves. Que isso, cara? Pra você é minha cunhada preferida. Então, entreguei minha idade, pô, 27 anos. 27 anos. Pô, minha filha vê Chaves, cara. Quer dizer, Chapolin, né? De vez em quando eu boto ali pra ela. Só beleza... Quê? É pesado demais pro Facebook, eles precisam de uma nova atualização. Pô, tá vendo? Por isso que no Twitter não cai. Se eu fizer no Twitter não cai, por causa do Elon Musk. O Elon Musk lá é fechamento nosso. Agora o tio Zuki aqui tá meio doido. Então, galera, vamos lá. Nós vamos falar sobre o poder das palavras. Eu acredito que já foi divulgado aqui bem. Daqui a pouco a galera vai chegando junto aí. O poder das palavras. Vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, obrigado por estarmos juntos nessa noite. Obrigado por este recurso da live. Obrigado, Senhor, por poder ministrar, Senhor, a Tua palavra aos corações. Eu peço no nome de Jesus que essa palavra realmente traga esclarecimento e traga vida a cada coração. Que o Senhor nos alcance com a Sua misericórdia e que tenhamos, ó Deus, o conhecimento, não só o conhecimento teórico, intelectual ou acadêmico, Senhor, da palavra, mas queremos o conhecimento que é espírito e vida. João capítulo 6, Senhor, a Tua palavra diz que as Suas palavras são espírito e vida, e é isso que queremos para nós. Senhor, nos ajuda a entendermos e compreendermos o Teu querer, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, agradar o Teu coração. Obrigado por cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. 27 em cada perna. Tá de brincadeira, né, Samira? Ai, ai. Caleb Stoffel da Dalto chegou aí. Galera, vamos lá. O áudio e o vídeo deve estar legal aí, né? A galera tá respondendo. Carlos, seja bem-vindo, Carlos. Deus te abençoe. Então o áudio e vídeo deve estar legal. Lembrando, galera, que a live aqui ela é para ser interativa, tá? Fica à vontade. Se você quiser compartilhar, perguntar, fazer um comentário, tirar suas dúvidas, fique à vontade, tá bom? Você tem... Esse espaço aqui é nosso. Esse espaço aqui é pra gente realmente bater um papo, tá? Não é só para eu ficar falando, não. É pra gente bater um papo e fazer as coisas fluírem, fazer as coisas acontecerem, tá legal? Nós estamos estudando algumas ferramentas da fé. E na live passada, tá lá no feed, tá também... Eu acho que eu não joguei no YouTube, mas eu devo jogar no YouTube. Mas tá no feed, tá bom? Na live passada nós falamos sobre o poder da visão, tá? Sobre o poder da visão, da visualização, da imaginação. Porque isso faz parte, né? A igreja se perdeu um pouco nesse quesito de imaginar ou visualizar, até por questões de, vamos colocar assim, não sei se seria questões de segurança, né? Mas por algumas questões a igreja perdeu um pouco essa ferramenta, né? Fala, Júnior, seja bem-vindo. A igreja perdeu um pouco essa ferramenta que é o poder da visualização e o poder da imaginação. Então nós falamos sobre isso na live passada, da imaginação como uma ferramenta para a fé, como uma ferramenta de fé. Está lá no feed se você quiser assistir, tá? Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. E com toda certeza você já ouviu esse termo, cuidado que as palavras possuem poder. As palavras possuem poder. É um termo correto, é um termo verdadeiro, só que geralmente é utilizado apenas para o lado negativo. Geralmente as palavras possuem poder, ela vem acompanhada de
de uma palavrinha anterior que é chamada cuidado. Cuidado, as palavras possuem poder. Então, quando a gente entende que as palavras possuem poder, deixa eu ver se eu coloco aqui a luz aqui. O ring light estava... Fui botar o ring light em cima da câmera, ele... E agora? Voltou aí? Voltou o áudio? Show, vamos lá. Então, falar se as palavras têm poder, geralmente elas vêm acompanhadas de um cuidado. Cuidado, as palavras possuem poder. Então, as pessoas quando utilizam, quando ouvem isso, né? Cuidado, as palavras possuem poder, elas sempre levam pro lado negativo da coisa, né? Tanto é que já vem antecipada de uma palavrinha chamada cuidado. Cuidado, cuidado. Mas não é bem assim, tá? A palavra, ela possui poder. E o cuidado é justamente para não falar coisas erradas, não para que você tenha medo das palavras. Quando o termo cuidado ele é estabelecido junto com a frase as palavras possuem poder, geralmente ele traz um medo, tá? Não, então vou evitar falar certas coisas porque as palavras possuem poder. Mas não é isso. O sentido da palavra cuidado, que eu acho que deve ser utilizado em alguns momentos, mas na maioria não, é no sentido de você escolher errado as suas palavras ou escolher palavras ruins, tá? Não no sentido de ter medo. Só que gera um efeito contrário. As pessoas acabam tendo medo de utilizar as palavras que possuem. Então, a palavra, ela é uma ferramenta da fé. Não basta você ter visão, não basta você ter imaginação, não basta você conseguir enxergar as coisas se você não souber utilizar as palavras. Como eu falei, as palavras elas possuem poder e ela é uma ferramenta da fé. A fé ela é um conceito, uma confiança extrema e completa em Deus, porém a fé para ser ativada, nela existem algumas ferramentas. Como eu falei, visão, imaginação, palavras. Na semana que vem eu vou falar sobre direcionamento, tá? Provavelmente fala, Ana, seja bem-vinda. Na semana que vem eu vou falar sobre direcionamento, tá? Também não adianta você ter visão, ter palavra e não ter direcionamento. Então eu vou falar sobre isso semana que vem. Então assim, hoje nós vamos falar sobre as palavras. Então a palavra como uma ferramenta, ela precisa, nós precisamos entender e se aprofundar nelas. Por mais que você fale assim, eu já sei o que é. Eu já sei que palavra tem poder, eu já sei que o que fala acontece. Tá, se você já sabe, né, como a maioria das pessoas, quando a gente toca nesse assunto, elas falam, não, eu já sei como funciona, já sei como acontece. Beleza, se você já sabe como funciona e se você já sabe como acontece, então por que você não utiliza mais essa ferramenta? Entende? Cara, eu vejo muitas pessoas, e inclusive eu muitas das vezes, ansiosas, preocupadas, tristes, angustiadas, sendo que nós temos uma poderosa ferramenta em nossas mãos, que é a palavra. Nós temos a visão, nós temos a imaginação e nós temos a palavra. E você percebe que nos momentos de angústia dificilmente nós utilizamos as palavras como uma ferramenta para sair desses momentos, para sair dessas lutas, para sair dessas dificuldades que nós enfrentamos. Então, mesmo que a gente saiba o conceito, a palavra tem poder, é necessário a gente aprofundar um pouco para que o conceito se torne atitude, para que o conceito se torne ação, para que o conceito se torne prática na nossa vida. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar contigo é isso.
Não basta você saber, tá? Não basta apenas saber que as palavras têm poder, é preciso realmente entender que as palavras possuem poder. Porque saber é diferente do entender. O entender, ele entra na sua alma e se torna ação. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. A fé, quando ela é verdadeira, ela é composta de atitudes, ela é composta de ações. Você está entendendo? A palavra é a mesma coisa. Se você entende que a palavra tem poder, por que você não utiliza ela mais? Por que você não utiliza mais as suas palavras? Por que você não utiliza com mais sabedoria? Eu quero mostrar na Bíblia para a gente se aprofundar nesse conceito de que a palavra tem poder. Provérbios capítulo 18, no versículo 20 ao 21. Presta atenção. Provérbios capítulo 18, no versículo 20 ao 21. Tá? Provérbios 18, do versículo 20 ao 21, diz assim, ó. Do fruto da boca de cada um se fartará o ventre. Então ele está falando que nós seremos saciados daquilo que sai da nossa boca, ó. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Olha, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Ou seja, renovo dos lábios são palavras novas, palavras boas, palavras de vida. Olha o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa expressão poder da língua está falando das palavras, é óbvio. Não está falando que o órgão língua tem poder, mas o poder que tem. Qual é o poder que o órgão língua tem? Liberar palavras. A morte, presta atenção, cara. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, ou seja, ama as palavras, ou o fruto, né, do poder da língua, comerá do seu fruto, seja a morte ou seja a vida. A Bíblia está falando que as palavras têm tanto poder que elas podem gerar morte ou elas podem gerar vida. A palavra tem tanto, vou repetir, a palavra tem tanto poder que ela pode gerar morte ou pode gerar vida. Você está entendendo? Isso é o poder da palavra, tá? A palavra, como ele fala ali, né, do fruto da boca cada um comerá. Então, as palavras podem ser comparadas com sementes, tá? Elas podem ser comparadas com sementes. Então, tudo que nós lançarmos ao solo, nós iremos colher. Tiago, como eu citei, também vai falar do poder da palavra. Olha só, Tiago capítulo 3, do 6 ao 11, eu vou ler para você. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, ou seja, as palavras que saem da boca têm o poder de contaminar o corpo. Ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então ele está dizendo que as palavras podem elas podem surgir de influências que nós temos em nossa vida. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como de aves, tanto de répteis, como os animais do mar, se amansa e foi amansada, domada pela natureza humana. Mas homem nenhum pode domar a sua língua. Isso aí, cara, o controle sobre as palavras é algo que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Por isso Gálatas vai falar que o domínio próprio é um fruto do Espírito sobre a nossa vida, tá? Vamos lá, ele vai continuar. Ó, a língua é um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Presta atenção, ele não está falando mal da língua. Apesar de Tiago estar, como eu posso dizer aqui, destacando as características, né? Eu ia falar qualidades negativas, se é qualidade não é negativo. As características negativas. Seja bem-vindo, Larissa, seja bem-vindo, Rosana. Apesar de Tiago estar destacando as características negativas
da língua ou da linguagem, vamos colocar assim, o princípio estabelecido e o princípio revelado aqui na palavra é que as palavras que saem da nossa boca, elas possuem poder. Olha só, da mesma boca procede bênção e procede maldição. Por isso ele vai dizer no finalzinho, ó, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, não convém que você venha abençoar e amaldiçoar. Fala, Daniel. Não convém que você venha abençoar e amaldiçoar. Você tem que escolher. O que vai sair da sua boca? A bênção ou a maldição? E aí ele faz um comparativo com uma fonte. Ó. Porventura, ele faz uma pergunta. Porventura alguma fonte de um mesmo manancial pode jorrar água doce e água salgada? Ele coloca amargosa, mas é salgada? Então ele está dizendo que uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Assim é a nossa boca. Nós precisamos ter sabedoria para escolher as palavras que irão sair da nossa boca. Sejam palavras de bênção ou de maldição. Por mais que ele destaque as características negativas da língua, do poder da língua, fato é que a língua tem um poder. No versículo de Provérbios anterior que nós lemos, a palavra é bem clara. A morte e a vida, ou seja, morte e vida, bênção e maldição. Ambos os versículos, tá, do Novo Testamento e do Antigo Testamento de Provérbios estão falando que o poder da palavra, ambos os versículos estão falando que existe poder em nossas palavras. E a escolha é nossa. Esse é o princípio estabelecido, tá? Então, aprofundando mais aqui, você tendo maior ciência que a sua palavra, aquilo que sai da sua boca, tem poder, isso nos leva ao segundo ponto. Qual é? Devemos escolher com sabedoria as palavras que irão sair da nossa boca, tá? Devemos escolher com sabedoria as palavras que irão sair da nossa boca. Paulo escreveu aqui, a palavra, ou seja, a fala, é a expressão da nossa consciência. Por isso que os seres humanos conversam por termos essa capacidade de entender palavras. Sim, concordo. Entende? Nós somos a única, né? Eu não creio que nós somos animais, como a ciência aí fala, né? Apesar de termos características parecidas, né, no funcionamento biológico do nosso corpo, nenhum animal foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso nenhum animal fala, raciocina. Animal tem instinto, não tem raciocínio, não tem lógica, tá? E realmente o ser humano é o único que tem essa capacidade de conversar por palavras. Nós temos a capacidade de gerar vida no coração do outro pela palavra, como também ferrar a vida do outro pela palavra. Você está entendendo? Pelo poder da palavra. Então, cara, a gente precisa, agora, o que me leva ao segundo ponto, né? Justamente, presta atenção, vou pegar o que você falou aqui, justamente por termos essa consciência, né? Essa capacidade cognitiva de pensar, de estabelecer pensamentos, de raciocinar de modo lógico, tá? É justamente por isso que o segundo ponto vai falar que a gente deve escolher com sabedoria aquilo que vai sair da nossa boca, porque vai gerar um fruto. Mostramos ali na Bíblia que a palavra ela tem poder, que ela gera morte, gera vida, e todo ser humano, presta atenção, ali não está falando que somente o crente, ali está falando que todo ser humano vai colher, tá? Do fruto que sair da sua boca, vai colher do fruto que sair dos seus lábios. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz assim, ó, raça de víboras. Jesus falando ali para os fariseus, tá? Como vocês podem dizer coisas boas tendo um coração mau? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É aquele velho e conhecido versículo, né? A boca fala do que o coração está cheio. É o que Jesus diz. Daquilo que existe em abundância do coração, disso fala a boca. E a expressão coração ali é a mente.
é a alma, tá? Não está falando do órgão, apesar de que já existem alguns estudos científicos de que o órgão, o coração, ele consegue ter memórias emocionais, tá? Mas o raciocínio fala da mente, não fala nem do cérebro. Fala do eu interior, da pessoa interior, do eu interior. Não está nem falando do cérebro. O cérebro é um instrumento de acesso à mente. O cérebro é um instrumento de acesso às regiões celestes. O cérebro é um instrumento de acesso ao imaterial, tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, quando a Bíblia fala de coração, fala de alma, está falando da nossa mente, do nosso eu interior. Então, se na nossa mente, na nossa alma, existem muitas coisas ruins, essas coisas ruins vão sair da nossa vida, né? A fonte de água amargosa, a fonte de água ruim, as palavras de maldição. Então, para que a gente possa ter palavras de vida e palavras de fé, é necessário nos alimentarmos de coisas boas, tá? E aí eu faço a pergunta, com que você está gastando o seu tempo? Eu tenho falado isso diretamente lá na igreja. Cara, o teu tempo. Com que você gasta o teu tempo? Aonde você gasta o teu tempo? Algumas pessoas até vieram falar comigo em relação a essa questão política. Até falar pouco aqui porque estão derrubando aí lives quando se fala disso. Mas me perguntaram por que eu não estava envolvido muito. Eu falei, cara, porque eu tenho uma outra... não é uma outra prioridade. Isso também é um certo tipo de prioridade. Mas dentro do corpo, cada um tem uma missão. E o que eu mais vi foi que as pessoas que se envolveram em abundância com isso estavam enfermas, tá? Tanto direita ou esquerda. Elas ficavam sem paz, agoniadas. Elas não conseguiam falar de outra coisa, elas não conseguiam rir, elas não conseguiam brincar. Por quê? Tudo que falava era sobre isso. E geralmente eram expressões de ambos os lados, tá? Expressões de medo, de raiva, de ódio, porque encheram a alma dessas coisas. Isso não é só no ramo, na área política. Se você vive ouvindo certos tipos de música, isso é que vai permear o teu coração, isso que vai encher o teu coração. Se você vive assistindo certos tipos de conteúdos, de filmes, na Netflix, na Amazon, no YouTube, esses tipos de conteúdo que você coloca na sua cabeça, isso vai encher a sua alma, encher o seu coração. Por isso que Paulo nos orienta em Filipenses 4:8 a escolhermos bem o que vai entrar na nossa alma. Olha o que diz. Fala, Celão, seja bem-vindo, meu irmão. Olha o que diz lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude, se existe louvor, nisso pensai. Nas versões mais atuais está escrito assim, que isso ocupe o seu pensamento, que isso ocupe a sua mente, que isso ocupe a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, o seu tempo. Ou seja, se envolva com coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, entende? Tempo com a família, tempo com os filhos, com o teu trabalho, com a produção, né? A galera que tá aí esperando comer, achando que a picanha vai cair do céu, vai cair picanha do céu, vai. Não trabalha não para tu ver, não vai produzir não para ver qual picanha que vai cair em cima de tu. Então, cara, a gente precisa entender isso. A gente precisa se envolver, ter sabedoria para nos envolvermos com as coisas que são produtivas para o reino, para mim, para a minha família, para a minha igreja e para o próximo. Pegou aí? Se envolva com coisas produtivas para o reino, tá? Para você, para a sua família, para a sua igreja e para o próximo, para os seus irmãos em Cristo e para o próximo, tá bom? Então, essas coisas precisam permear a nossa mente, tá? Eu estava lendo um livro aqui, deixa eu ler um trechinho para você, que ele dá uma definição de sucesso. Antes de eu entrar na live, eu estava lendo um livro, e ele dá uma definição de sucesso que é bem legal. Paulo escreveu assim, por isso a Bíblia diz, ventre, né? Para passar a ideia de algo que nos alimenta, nos nutre, pode ser comida boa ou ruim, terá um efeito. Sim, sim. Quando se fala de ventre, em algumas versões vai falar, em algumas passagens
vai falar dos rins, né? Eu sou dos rins e os corações. Então, essa expressão dos rins está falando do interior mesmo. O rim serve para filtrar. Então ele vai lá, cara, ele sabe... É igual Hebreus capítulo 4, né? Que fala que a palavra ela tem poder para discernir os pensamentos e corações. Ela vai nas juntas e medulas. Então ela sabe filtrar as intenções do coração. Então por isso tem esse que aí realmente de alimento, de interior, de sustento. Tanto é que Jesus ele fala lá, né, que é aquele que ouve essas minhas palavras no final do capítulo 7 de Mateus, ele vai falar: aquele que ouve essas minhas palavras, eu irei compará-lo a um homem prudente, tá? Então, porque ouviu, praticou, será comparado com a prudência. Olha só aqui no livro que eu li a definição de sucesso. Olha só que legal. Para mim, sucesso é o processo contínuo do esforço para se tornar maior. É a oportunidade de continuar crescendo de modo emocional, social, espiritual, fisiológico, intelectual e financeiro. Enquanto, ou seja, você cresce para você, enquanto você contribui de alguma forma positiva para a vida dos outros. Fala aí, Anderson, seja bem-vindo. Para a vida dos outros. Então, cara, é com essas coisas que a gente tem que se envolver. É com isso que a gente tem que se envolver, tá? Com coisas que vão edificar a nossa vida, que vão edificar o reino. Lembre desses 5 passos. Edificar o reino, edificar a você, porque você, de modo edificado, vai edificar a sua família. Uma família edificada edifica a sua igreja, uma igreja edificada edifica a sociedade. Cara, esse é o ponto que a gente precisa ter em mente. São com essas coisas que a gente tem que se envolver. Por quê? Porque se nós somos edificados por dentro, as palavras que nós vamos liberar, elas também serão palavras de vida e não palavras de morte. As palavras que sairão da nossa boca, elas serão palavras de vida e não palavras de morte, tá? Então, a Bíblia deixa bem claro que palavras, presta atenção no que eu vou te dizer, palavras, elas são frutos de escolhas, tá? Palavras são ela é fruto de escolhas, tá bom? A gente precisa ter isso em mente, que a palavra é fruto de uma escolha. Não é à toa que Provérbios capítulo 4, vê essa pai entrou aí, ó. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar. Então, existem coisas que você deve proteger na sua vida. Sua família, sua saúde, seus bens, seus negócios e por aí vai. Mas ele está falando, acima de todas as coisas que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração. E quando ele está falando do coração, lembre-se, está falando do homem interior, do eu interior, da sua alma, de quem você de fato é, da onde habitam seus pensamentos. Porque as pessoas podem estar sorrindo, mas por dentro elas estão extremamente depressivas. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela diz, guarda o seu coração, guarda a sua alma, guarda o âmago, guarda o seu interior no Senhor. E como a gente guarda? Fazendo boas escolhas. Quando nós fazemos boas escolhas, nos envolvemos com coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtude e louvor. As nossas palavras também serão assim. Quando nós enfrentarmos alguma dificuldade, algum problema, as palavras que irão sair da nossa boca, elas serão palavras de fé, palavras de vida, palavras de vitória. E terceiro, sabendo que a palavra tem realmente poder, um poder capaz de gerar vida e morte, sabendo que a gente precisa escolher bem as palavras. Terceiro ponto, tá? É preciso saber utilizar bem as palavras. É preciso saber utilizar bem as palavras, tá? Então, não adianta você saber que a palavra tem poder. Não adianta você saber que precisa escolher bem a palavra. É necessário você também utilizar a palavra. Parece algo óbvio, mas eu esqueci quem falou, meu Deus, isso. O óbvio precisa ser dito. Agora eu não estou lembrando. Tá pingando aqui. O óbvio
precisa ser dito. Porque às vezes é tão óbvio que a gente se esquece. As coisas são tão óbvias para nós que a gente se esquece, que nós nos esquecemos. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. Palavras precisam ser faladas. É simples, é óbvio, é simples, mas é assim que funciona. Palavras precisam ser faladas. Então, no momento que você precisar utilizar a sua fé, você precisa também utilizar a palavra. Lembre-se que esse é o foco desse estudo, te passar uma ferramenta da fé. Falamos na aula passada que a visão e a imaginação é uma ferramenta da fé. A semana que vem eu vou falar sobre direção, tá? Valeu, Anderson. Obrigado, meu amigo. Semana que vem eu vou falar sobre direcionamento. Como ferramenta da fé. E hoje, uma das ferramentas da fé é a palavra. Nós precisamos falar as palavras. Cara, não adianta você dizer assim, eu creio que vai dar certo. Você tem que falar que vai dar certo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu creio que um dia vai mudar. Não, você tem que falar que vai mudar. Tá? E muitas pessoas, elas não falam e quando falam errado. Tá? Quando eu falo errado, eu estou falando de falar errado, eu não estou falando do português errado, né? De falar tauba, não é isso não. Eu estou falando que elas não sabem utilizar a palavra, elas não sabem utilizar a maneira correta de expressar as palavras e os desejos do coração. É por isso que tem muita gente frustrada, tá? É por isso que existe muita gente frustrada, porque elas não sabem utilizar de modo correto as palavras. Elas não sabem utilizar de modo correto as palavras. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha só, então ele está falando de fé. Criei, ele vai citar o Salmo 116. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Criei, por isso falei. Cara, você só fala o que acredita, tá? E a palavra que vai se tornar realidade é aquela que você acredita de verdade, não é aquela que você diz que acredita. É aquela que você acredita lá na alma, que ela já entrou no teu interior e ela já... Ou seja, você já não tem dúvida, é a fé. Porque a fé é certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza. Então quando você já não tem dúvidas, tá? A palavra ela vai entrar de modo poderoso e vai... Você não tem dúvida, a palavra vai sair dos seus lábios de modo poderoso, e as palavras que você sai, ela vai trazer à realidade e à existência aquilo que você está falando. O próprio Deus faz isso. Romanos capítulo 4. Deixa eu ler aqui para você. Romanos capítulo 4. Versículo 17, está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. Olha só o que está escrito: e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse versículo aqui no seu contexto, ele está dizendo que Deus chamava Abraão de pai, mesmo que Abraão não fosse pai. Abraão ainda não era pai, Abraão não era ainda não tinha filho, Abraão não era pai, e está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Deus já chamava Abraão de pai, mesmo ele sem ter filho. Esse é o poder da palavra, é saber utilizar. Mas muitas pessoas não sabem utilizar. Quando Paulo ele cita o Salmo 116, lá no Salmo 116 fala do ao contrário. Por isso que eu estou falando, o princípio está estabelecido. No Salmo 116 ele vai dizer assim: criei, por isso falei, estive aflito, estive angustiado. Então ele falou que o fruto da angústia dele é porque ele cria que aquela situação não iria se reverter, não iria ter jeito. Mas Paulo, assim como eu estou fazendo aqui, ele extrai o princípio da palavra do Antigo Testamento e aplica na sua vida. Cara, se eu criei e falei sobre angústia e a angústia se tornou realidade, se eu creio e falar sobre a vida, sobre a bênção
sobre a prosperidade, sobre a saúde, essas coisas também se tornarão realidade. Crie, por isso falei. Por isso ele está dizendo, esse é o nosso espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. E muitas pessoas, elas não sabem, cara. Elas não sabem falar. Elas alegam o seguinte, ó. Elas nem pedem. Elas não sabem falar, elas não sabem nem pedir. Elas alegam o seguinte, assim. Para que eu vou pedir? Deus já sabe tudo que eu necessito. Deus já sabe tudo que eu preciso. Então, para que eu vou pedir, se Deus já sabe tudo que eu preciso? Tá. Mas o mesmo versículo que diz que Deus sabe tudo que você precisa, é o versículo que diz que você tem que pedir. Olha só. Mateus 6,8. Pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, realmente Ele sabe, antes mesmo de pedir. Tá vendo que Ele não anula o ato de pedir. Ele só fala o seguinte, antes de você vir pedir a mim, eu já sei o que você vai pedir. Isso não quer dizer que você não precise vir pedir. Logo depois, ele vai na oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso é pedido atrás de pedido. Venha o teu reino, pedido. Seja feita a tua vontade, pedido. O pão nosso, pedido. Perdoa, pedido. Não nos deixe cair em tentação, pedido. Livra-nos do mal, pedido. A oração do Pai Nosso é 95% pedido. É pedido, 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 pedido. É ele pedindo. É o ser humano pedindo, 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 pedindo. Entende? Então, o fato de Deus saber, tá? Vou repetir. O fato de Deus saber, o fato de Deus saber o que nós iremos pedir não nos isenta de pedir. Por isso que eu falo, muitas pessoas, elas não sabem abençoar, elas não são abençoadas, porque elas não sabem utilizar as palavras, elas não sabem pedir, elas se frustram, tá? Elas se frustram. Por quê? Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas falam assim, olha, você precisa, tá? Começar a declarar, falar assim, eu tô curado. Aí você começa, tô curado. E aí você ainda não crê muito naquilo, mas fica falando que está curado. Beleza, eu creio nisso. Só que para a maioria das pessoas que não tem uma fé abalizada, esse falar eu estou curado e olhar para a realidade vai gerar uma frustração. Entende? Porque ela vai falar eu estou curado e vai olhar para a realidade e não está. Isso vai gerando uma frustração no coração da pessoa que ainda não tem uma maturidade na fé. Repito, para as pessoas que não possuem maturidade na fé, ficar falando, por exemplo, eu estou curado e olhar para o corpo e o corpo não está curado, isso gera uma frustração e essa pessoa deixa de acreditar. Então, pastor, qual é o caminho? Primeiro, orar a Deus e pedir. Pedir a Deus a cura. Segundo, declarar que será curado. Até que você acredite de verdade, cara, você vai sentir lá na tua alma, tô curado. Você sente lá na sua alma, dentro do seu coração, que o que você está falando é a verdade. Então não é só falar, vai acontecer, já aconteceu. Não, você tem que falar, vai acontecer. Até que dentro da sua alma, lá no fundo do seu coração, você fala, vai acontecer. Até que dentro da sua alma, no fundo do teu coração, você alcance uma certeza de que isso já aconteceu nas regiões celestes. Porque é assim que funciona. As coisas primeiro são liberadas nas regiões celestes, depois elas se manifestam aqui na terra. Deus libera nas regiões celestes, depois elas se manifestam aqui na terra. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então ele está dizendo que as bênçãos elas se encontram nas regiões espirituais e se manifestam aqui na terra. Então é assim que nós trazemos à existência as coisas que não são como se já fossem. Chega uma hora que você está orando a Deus e você está pedindo a Deus e está dizendo vai acontecer, presta atenção, no futuro, que entrará a fé. A fé vem pelo ouvir. Então,
cara, vai entrar uma fé tão forte de que já aconteceu. Não na esfera humana, mas que já aconteceu na esfera espiritual, e isso vai se revelar na esfera humana. Então vai entrar essa certeza tão forte que aí sim você vai mudar o linguajar. Aí sim você não vai falar mais, vai acontecer, você vai começar a falar, já aconteceu. Entende? Eu já tive várias experiências de fé assim, tenho até hoje. Então, eu já mostrei para vocês aqui na live passada a lista que eu tenho aqui, né? Eu tenho no Drive aqui no Google uma lista de coisas que eu tenho orado ao Senhor, de pedidos de oração. E eu fico, Senhor, vai acontecer, me abençoa. Eu peço a Deus, sou grato pelo que tenho, peço a Deus e falo, Senhor, vai me abençoando aqui, me abençoa. E eu falo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Chegará uma hora que haverá uma certeza dentro do meu coração tão forte, porque a fé é isso. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza, tá? Certeza das coisas que se esperam e a prova de que você já recebeu aquilo que ainda não se vê. Isso é a fé. Então vai chegar uma hora que essa certeza vai bater tão forte no teu coração que aí você vai começar a falar, já aconteceu. E por mais que a realidade ainda... Vocês estão entendendo, galera? Se estiver entendendo, sobe o coraçãozinho aqui. Por mais que a realidade ainda não esteja de acordo com aquilo que você está declarando, tá? Por mais que a realidade ainda não esteja de acordo com aquilo que você está declarando, a realidade não tem poder de afetar aquilo que você já sabe que já aconteceu. Porque a tua fé foi trabalhada. Então, isso é um passo de fé. Eu estou te dando um caminho e uma dica para que você, tá? Para que você, estou te dando um caminho e uma dica para que você não se frustre na sua caminhada de fé. Então, ao invés de ficar só falando, já aconteceu, e olhar para a realidade e ficar triste, não. Fale, vai acontecer. Vai acontecer. Aí quando tu olhar para a realidade e ver a realidade toda contrária à tua, tu fala, não, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Chega uma hora, cara, que entra uma certeza tão forte no teu coração, que tu fala assim, já aconteceu, cara. É só questão de tempo. É só questão de tempo. E aí você começa a agir de acordo com aquilo que você crê. Então você começa a preparar o terreno. Anderson escreveu aqui, ó, Hebreus 11, minha passagem. É uma passagem de fé, cara. Hebreus 11 são exemplos de homens e mulheres que alcançaram seus sonhos e projetos pela fé. Então, cara, é necessário declarar. É necessário falar. Vai acontecer. E aí quando aquela fé entrar de forma poderosa, ou seja, aquela certeza no teu coração de forma poderosa, aí você começa a declarar, já aconteceu, e as coisas se manifestam na sua vida. É necessário falar. Ah, pastor, eu falo na minha cabeça. Não, cara, libere a palavra, o som, a vibração. Isso tem poder. Por exemplo, eu estou aqui da minha casa, transmitindo pela internet, os sinais estão saindo de um modo invisível, via antena, via satélite, sei lá como, mas um sinal está saindo do meu celular de modo invisível, batendo numa antena de modo invisível, batendo num satélite, sei lá, de modo invisível, sendo jogado para você de modo invisível, e você está me vendo e me ouvindo. Cara, é assim que funciona o mundo espiritual, da mesma maneira que funciona a internet, a televisão, o rádio, ondas que nós não estamos... Aqui ao teu redor, aqui ao meu redor, existem milhares de informações passando por aqui. Só que eu tenho um celular que está captando, você tem aí um celular, que ele é um receptor das ondas que está passando aí. Você escolheu uma onda, uma frequência e está me vendo, está me ouvindo. O mundo espiritual funciona da mesma maneira. Por isso não é só ficar orando em mente, né, na minha mente. Não, cara, fala a palavra. Fala. O apóstolo Paulo diz, crie, por isso falei. Entende? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, Hebreus 11, 3,
O que nós vemos teve origem daquilo que nós não vemos. O que nós não vemos? A palavra. É só o som. Teve origem daquilo que nós não vemos. Gênesis 1:3. Haja luz, houve luz. Fale a palavra. Fale, declare palavra a todo momento. A todo momento, tá? Então peça a Deus sabedoria para você utilizar bem as palavras. Declare cada palavra com fé. Ore a Deus, faça os seus pedidos ao Senhor e comece a declarar, vai acontecer. Até que chegue uma hora que você tenha uma certeza tão grande no teu coração que você começa a declarar, já aconteceu. E aí, cara, nada mais te para. Acredite no poder de Deus. A palavra tem tanto poder. Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra, e eu não estou falando só a palavra de Deus não, que essa aqui é o poder dos poderes. Eu estou falando da palavra falada. Ela tem tanto poder. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Se você entender, sobe os coraçõezinhos aqui se você entender. A palavra ela tem tanto poder que Deus, para impedir o ser humano lá em Babel, ele teve que confundir para ninguém se entender, para ninguém falar palavras de entendimento. Para você ver o nível do poder da palavra. Que quando Deus quis parar o ser humano, ele falou assim, vamos confundir a língua. Paulo escreveu aqui, não é por ser perceptível que não está acontecendo. É verdade. Vocês não estão vendo as ondas, né, do celular, mas está chegando até você. Está acontecendo. Não é porque, eu entendi o que você está querendo dizer, não é porque não a realidade aos olhos não está mudando, que não quer dizer que não esteja mudando. Está mudando. Está mudando nas regiões celestes, está mudando. Foi assim com Daniel, cara. Daniel, eu nem sei se ele está aqui na live ainda, né? É o Daniel, não é o Daniel de Portugal, o Daniel que estava lá na Babilônia. Cara, 21 dias orando ao Senhor. Quando o anjo se manifestou, ele falou que a resposta dele foi dada no primeiro dia. Mas demorou 21 dias para se manifestar. Aquilo que Daniel pediu a Deus, aquilo que Daniel clamou ao Senhor, foi liberado no primeiro dia. Demorou 21 dias para se manifestar, por quê? Porque estava acontecendo uma batalha no mundo dos espíritos. Entende? Se Daniel parasse de orar e clamar e pedir, talvez a resposta não chegasse. Por isso você não pode parar de falar, não pode parar de declarar, não pode parar de falar da palavra a todo momento. Libere a palavra. A palavra é algo tão poderoso que Deus, para impedir o homem de construir os seus projetos, um projeto ruim, era óbvio, teve que confundir as palavras, para você ver o nível de poder que tem a palavra. Tá? Que Deus te abençoe. Espero que essa... Não sai daí rapidinho, quero falar um negócio com você, não sai agora não. Espero que essa live tenha falado no teu coração e que você tenha entendido com mais profundidade o poder da palavra. Se for possível, aqui ó, tem um aviãozinho, distribui aí para 10 amigos aí para você, que você fala assim, cara, eu acho que essa pessoa aqui precisa ouvir essa palavra. Manda esse aviãozinho para ele e fala assim, cara, escuta essa mensagem aqui. Tira um tempo, escuta essa mensagem aqui que vai falar ao teu coração. Se você fizer isso, você, além de estar me ajudando, vai estar contribuindo para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus a outros corações, levar vida, a bênção para outros corações, para outras pessoas. Tá bom? E outra coisa, eu tenho o meu material digital, que é o Mentalidade Vencedora. É um livro digital, onde eu falo que todo vencedor, tá? Ele primeiro teve que estabelecer uma base na sua mentalidade. Tá? Nenhum vencedor nasceu do nada ou surgiu do nada. Ele precisou estabelecer uma base na sua mentalidade para ele alcançar os resultados que ele queria na vida. Financeiro, familiar, profissional, espiritual, emocional, nos relacionamentos, enfim. Todo mundo que alcançou grandes níveis na vida primeiro precisaram estabelecer uma base. Uma mentalidade correta. E como a gente estabelece essa base? Como a gente estabelece essa mentalidade correta?
substituindo paradigmas, tirando os paradigmas errados, os pensamentos errados, e colocando os paradigmas certos, os pensamentos certos, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse material, eu falo nesse material como você pode estabelecer bons e novos paradigmas na sua vida para que você desenvolva uma mentalidade vencedora e alcance seus sonhos e projetos, tá? Se você deseja adquirir esse material, só me chamar aqui no direct que eu vou falar com você. Vou te mandar o link se você tiver alguma dúvida. Pode ser por Pix, pode ser por cartão de crédito, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu vou enviar para você, estarei ali para tirar as suas dúvidas e eu espero realmente que esse material seja uma benção para você. E existe outro material, esse se eu não me engano está R$19, tá? Esse do Mentalidade Vencedora está R$19. E tem os meus livros, eu fiz um pack com 4 livros meus já, os mais antigos, 4 livros digitais, para ler no celular, tá bom? Ou no tablet ou no computador. Você precisa aprender a desenvolver esse hábito. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu não consigo ler, e vem novidade aí, tá? Você vai, pastor, não consigo ler no celular. Beleza, então para você que não consegue ler no celular, vai ter o livro em áudio. Então você coloca aí, vai lavar a louça, vai trabalhar, vai dirigir, coloca no carro e vai ouvindo. Cara, se é uma das coisas que eu aprendi a fazer que está me ajudando pra caramba, é ouvir livros. É isso aí, ouvir livros. Então eu estou na produção do Mentalidade Vencedora em áudio também, para que você possa adquirir. Pastor, eu quero em áudio, então já encomenda o seu. Já encomenda o seu, que assim que estiver pronto, deve ficar pronto amanhã ou depois de amanhã. Assim que estiver pronto, eu vou enviar para você. Então você já encomenda o seu áudio. Pastor, eu quero o PDF, eu quero ler aqui no meu celular. Então você me procura no direct, eu vou enviar o PDF. Você já pode ter hoje, se você quiser, por Pix ou cartão de crédito. Pastor, eu quero áudio, eu não sou muito de ler não, eu quero ouvir, tá bom. Só que você vai encomendar, você já pode fazer a sua compra hoje e amanhã ou depois de amanhã, que eu acho que vai ficar pronto, eu enviarei para você o audiobook, tá? O audiolivro, para que você possa ouvir, tá bom? E o pack também, né, que está R$29 dos 4 livros antigos, né, os 4 e-books antigos, que fala sobre desenvolvimento pessoal, os 4. Está R$29. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, não vai embora sem eu orar por você. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, e principalmente para que Deus te conceda sabedoria para você usar a palavra, tá? Não esquece de pegar o aviãozinho aqui, ó, e direcionar para pelo menos 10 pessoas aí. Você vai me ajudar e vai estar também contribuindo com o crescimento do Evangelho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um que ficou comigo até agora, ouvindo esta palavra, que esta mensagem possa estar soando no coração de cada um, que o Senhor esteja concedendo sabedoria ao coração dos meus amigos, dos meus irmãos, para que eles possam viver de modo extraordinário a vida em abundância que o Senhor tem para nós, em todas as áreas. Senhor, que cada um possa ter sido uma boa terra e que essa palavra seja uma boa semente em cada coração. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez da sua palavra, de ensinar mais uma vez o teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, te prospere, te dê muita vida, muita paz, muita saúde. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.